Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada. Toda sexta, um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Meu nome é Eduardo, estou aqui com o Emílio. Fala, meu povo. E olha, a sala está apertada hoje. Temos novidade, Emílio. Vamos aproveitar esse episódio já para fazer esse grande anúncio aqui. Breaking news. Essa nova aquisição aqui do Dev na Estrada. Aquisição, comprou a pessoa. Comprou o passe. Essa nova contratação aqui do Dev na Estrada. Bom, vocês já devem ter ouvido aí a voz, né, do Hugo. Então, Hugo, primeiramente, você já é da casa, né, mas seja bem-vindo oficialmente aqui ao Dev na Estrada como um dos hosts. E é muito um prazer ter você aqui. Acho que as conversas que a gente teve, né, apesar de você estar no time do Will, a gente... Não, acabou isso, né? A gente vai mudar esse cenário. É um estágio. É um estágio. Ele vai lá, ele aguenta o zóio. Quando ele aguenta o zóio, a gente fala, você pode vir. Aí ele veio, tanto que quem não tá aqui? O zóio. O zóio, tá vendo? Fala, galera, mas segundo eu sou Homem-Aranha, né? Eu participo dos dois times, Capitão América e Tony Stark. Pois é, cara. Pô, enfim, muito massa ter você aqui. E eu acho que é isso, cara. Acho que você já participou de vários episódios, a galera já conhece aí a tua voz. E agora com vídeo, né, cara, lá no YouTube. Pra quem ainda não segue a gente, segue lá, @DevNaEstrada. A gente tá lançando os episódios também em vídeo. E, enfim, só os cortes que eu ainda não tô soltando lá, porque, rapaz, não tá dando tempo de respirar, né? Então... Poxa, Edu, assim nunca vai dar dinheiro. É, cara, o hard work não tá funcionando no Dev na Estrada, né, pra mim, né? Pois é, cara, mas é isso. Enfim, e hoje a gente quer puxar uma pauta que nasceu, né, de um outro episódio, né? A gente até falou, pô, segura aí a pauta que a gente quer falar num próximo. E aí calhou aí do Hugo falar assim, pô, gostei disso aí, quero participar desse. Então a gente vai falar hoje sobre faculdade versus vida real. Você já deve ter visto aí o título aí no podcast, no seu player. Mas enfim, só pra dar um contexto, a gente tava falando sobre dicas, né, pra quem quer começar na carreira. E aí veio esse assunto, né, de fazer uma faculdade ou não. Será que pra quem tá começando faz sentido? E aí talvez trazer um pouco da nossa perspectiva, das nossas experiências nesse assunto de estudar. Tava queimando pauta, aí o Edu, não, segura. Graças a Deus eu segurei os ímpetos do Emílio, né? E aí, assim... Ali eu se deixava queimando pautas assim, ó. Você e o Zóio são especialistas nisso, cara. Você queima a pauta assim, ó. Em 5 minutos de um episódio vai uma pauta, né? É pá. Não, o Emílio, ele resume os episódios em 5 minutos. Se vocês quiserem assistir o início, né? Sempre o inío, assim, você fala, vai, fala aí. Aí eu pá, e aí, valeu, galera. Dá a introdução, deixa o Emílio abrir a boca e tipo, ele vai... Aí termina o episódio, pá. Acabou, é mesmo, né? Eu vou fazer um monólogo. Vou pegar uma voz do Edu solta, eu faço um monólogo assim de 5 minutos, é isso. Deus abençoe todo mundo. E é engraçado que faz essa experiência aí, quem tá ouvindo a gente aí, pega os últimos episódios, você vai ver que os 5 minutos o Emílio já resumiu tudo e depois o resto sou eu tentando entrar em cada um dos pontos que ele... Nas nuances que foram faladas. É isso, entendeu? É isso. Então, a gente pode fazer uma nova dinâmica, como gravar episódio. Fala o tema, eu gravo separado, acabou, vai sempre ter episódio. As pessoas discutem as groselhas que eu falei. Manda um áudio do Zap, né, pra gente aí, né? Manda um áudio do Zap. Justo. Já deu pra perceber quem não fez a faculdade. Eita, então, depois dessa, vou chamar a viradinha pra gente começar o nosso episódio. Boa. Bom, gente, então, enfim, eu falei um pouquinho no começo, né, o resumo da pauta, assim, do que a gente quer falar, mas primeiro acho que vale dar um contexto aí, né, de cada um de nós, né, o Emílio já soltou a dele, falou, pô, não fiz, mas na verdade fez, mas não terminou, né, essa é a verdade, então... eu contei. Vou fazer uma rodadinha aí, só pra dar um contexto pra galera, né, Vamos na história de Vitória primeiro.
depois a gente vai pra derrota, saca? Começa no ápice, Entendi. assim. O Hugo conta toda a história de acadêmica bonita, aí depois vamos pra tristeza. Certo, então é melhor eu começar, porque a minha, assim, só foi... O meu então, é você também. Pô, bicho, quer dizer que a vitória sou eu, pô. Você é a vitória, cara. Ó, então, tá bom, eu vou falar a real. Tava falando pro pessoal aqui nos bastidores, eu sou o Zé Faculdade, né? Até eu literalmente escrevi a minha primeira linha de código da vida na universidade. Olha aí. Até entrar na universidade, eu nunca tinha codificado na vida. Então, a primeira vez que eu codifiquei na vida foi aos 18 anos, Pascalzinho, numa aula de programação, 7 horas da manhã. Gostoso. Tava lá, escrevendo negócio, e eu lembro que era sobre variáveis, assim, aprendendo essas coisinhas no início, e perdidaço, porque assim, tem Universidade Federal, é aquela história, né? Primeira aula, o professor já te dá, tipo assim, 100 páginas de conteúdo e te vira, velho. Mas foi lá que eu comecei a aprender, e eu não trabalhei na área, fiz a faculdade inteira, né? Não trabalhei na área até terminar a faculdade. Mas é importante dizer assim, eu não sou bem um exemplo de acadêmico, porque assim... sim, é mais que todos nós aqui. Acreditem ou não, eu já contei isso em alguns cantos, que eu perdi a disciplina de Java na faculdade. Já vinha do meu coração, eu fui reprovado em Java. Então, olha só, hein? Se você tomou pau de Java na faculdade, ainda há redenção. Eu sou um bom exemplo disso. Ainda há esperança. Eu perdi 3 disciplinas na faculdade, cara. E isso me prejudicou bastante ao longo do curso, porque eu tava em Campina Grande e não tinha trabalho, né? Não tinha trampo. Então, a única forma de você ganhar uma grana quando você estava cursando faculdade, na verdade, era conseguir projeto de iniciação científica. A velha pesquisa, né? A minha faculdade, a Federal de Campina Grande, tinha laboratório da HP, tinha laboratório da Motorola, depois chegou lembra quando eu tava a Nokia, que tinha os primeiros smartphones da Nokia, N70 e pouco, N95. N95. Celularzão. Toda uma parte de pesquisa daqueles celulares era feito lá na Federal de Campina Grande. Então era a única forma de arrumar grana, e eu não consegui nada disso, porque no meu segundo semestre eu perdi 3 disciplinas. E aí essas 3 disciplinas que eu perdi no segundo semestre, elas foram me carregando assim, me cortando a oportunidade até praticamente o final da graduação. Que massa, não? Parabéns aí, faculdade, né, tio? Mas enfim, terminei, né? Cara. Terminei. Isso é importante. E arrumei meu primeiro trampo, porque a galera da empresa que eu fui trabalhar, eles ficavam indo lá na faculdade de tempos em tempos, chamar a galera para entrevistar. A galera estava perto de graduar para compor tipo assim, a nova leva de funcionários. Eles ficavam indo lá. Empresa gringa, né? Gosta de ir na porta de faculdade, né? Não é gringa, não. É aquela empresa com esse símbolozinho assim. Ih, sei qual que é. Puta, agora me perdi. Foi só... É um vocábulo da língua portuguesa aí, né? Também, né? Tipo, um artefato da língua portuguesa aí, né? No começo. Mas enfim, é legal você falar isso assim, né? Esse é um primeiro ponto, porque a gente falou também isso no episódio lá de Quem Tá Começando, que a gente descreveu 2 cenários, né, distintos, né, de quem tem a possibilidade de conseguir estudar, sei lá, os pais ainda conseguem sustentar, tem um emprego legal que ainda dá pra conciliar com os estudos ali, e o outro cenário é de quem não tem, cara, não tem possibilidade e aí a gente tentou exemplificar. O que a gente tá falando aqui, talvez, o que você tá contando, assim, é um misto, né, porque você começou a faculdade e aí não tinha o emprego ali, né? Tipo, em Campina Grande, que você falou, né? Uhum. E é interessante, porque acho que essas nuances os subcenários da vida, a gente nunca... Até a gente deixou claro no episódio, falou, ó... Acho que 2 coisas, assim, são bem importantes. Primeiro, é que eu tive a sorte, né? De nascer e cresci respirando o ambiente acadêmico, no sentido que eu morava num bairro classe média baixa, mas era do lado da universidade. Eu pegava o ônibus e eu passava em frente aos portões da universidade todo dia, quando eu estava indo pro colégio. E assim, então eu cresci naquele ar de respirando, tipo assim, e meus pais, eles não tinham dinheiro para pagar a faculdade particular, então eles falavam assim, tu vai fazer faculdade pública, ambos meus pais fizeram faculdade pública, e eles falavam que, tipo assim, você vai ter que estudar e entrar aí, e a gente veio daí, você vai ter que entrar aí também. E foi isso, assim, acho que essa é a primeira parte. E a segunda parte é que, por morar lá e meus pais estarem lá e etc., eu não precisava trabalhar, né? Não precisava
correr, nunca teve essa necessidade de realmente trabalhar. Meus pais falavam pra mim, foca e estuda na faculdade e depois tu se vira, entendeu? Então eu tive a minha missão era bem essa, assim, era claro, eu tenho que me formar. Depois fica comigo, a bola tá no meu campo, mas até lá eu tenho que estudar e me formar. Legal, cara, legal. Então, acho que esse é um ponto pra todo mundo entender, assim, né? Esse é o contexto das nossas vivências, das nossas experiências. Você pode usar isso como inspiração, acho que é legal, né? Tentar fazer uns deparos aí, que com certeza tem mais gente que vai entrar nos mesmos cenários que a gente, e por isso que é legal esse papo ser diverso, no sentido de cada um ter tido uma vivência diferente aqui com faculdade, com trabalho, né? Então, acho que o Dev na Estrada é isso, assim, eu sempre falo isso, né? Muita gente, a gente gravou o episódio 400, né? Quem não foi, perdeu, né? Foi um caos. Perdeu o lanchinho, perdeu o salgadinho, perdeu tudo. Cerveja. Cara, sobrou muito salgado, cara. Sobrou, meu Deus, né? Cara. Nossa, saí meio torto de lá. Saiu. Vamos fazer. A gente falou, vamos fazer de graça. Isso que é foda, hein, galera? Ó, vou dar um feedback aqui no episódio. A gente falou de graça, teve várias pessoas inscritas e não apareceram, cara. É foda esse de evento gratuito, né, cara? Mas enfim. Aí a gente aprende, né? Não tem problema não. Próximo é R$100, né? Tipo. R$100? Aí, o meu ponto é assim, voltando assim no lance do DNI, a gente falou isso no episódio 400, né? Que vocês vão ouvir logo mais aí. O ponto principal do DNI é esse, assim, a gente fala de vivências não cagando regra, cara. Porque, assim, infelizmente tem muito podcast que a galera vai e aí caga regra e fala, não, isso aqui é o caminho, cara, você vai virar sênior sim em 2 anos, júnior é fácil entrar na área. E aí, cara, tem vários episódios nossos aqui que a gente desmonta um pouco desses mitos e fala um pouco do nosso contexto. Pode ser que a exceção aconteça, óbvio que acontece. Tipo, tem gente, já trabalhei com gente que era muito nova de carreira e, cara, mandava super bem, a pessoa tava voando, assim, realmente, você falava, nossa, a pessoa realmente é fora da curva. Mas são exceções, né? Não é a regra, né, cara? Então, a gente fala aqui das vivências que a gente teve, assim, por isso que é legal esse papo, né? Mas voltando, eu tô divagando aqui na pauta. Você tá justificando um monte de coisa aí pra gente não tomar porrada. E tá tudo bem, Tô justificando, como chama? O departamento do vai dar merda, né? Já tá aqui. Tá tudo bem. É que, porque a ideia é de, tipo... Por exemplo, o Hugo falando é o que a gente comentou de uma situação do tipo, olha, eu tenho um suporte. Exato. Vai lá, estuda e faz tua parte. Que é ótimo. Que bom, né, cara? E, pô, perfeito se você tem essa situação. Muito legal isso, entendeu? E eu acho que a maioria queria isso. Isso que é foda. Com certeza. A maioria deveria ser assim, né, cara? Esse é o ponto, né? Tipo, deveria ser regra isso, né? E eu morava assim, tem também do contexto que eu morava numa cidade onde... Eu acho que teve uma pesquisa. Eu posso estar aquele negócio, teve uma pesquisa por aí, mas eu lembro que tinha uma pesquisa que Campina Grande era uma das cidades com o maior número de doutores por habitante no país, entendeu? Caramba. Então, assim, é literalmente uma cidade que grande parte do que a cidade respira hoje é uma cidade universitária, entendeu? Uhum. E outra coisa que, pelo menos lá, meados de 2004, quando eu entrei na faculdade, era tipo assim, a gente tinha a Universidade Federal e tinha a Universidade Estadual, ambas duas universidades muito grandes na mesma cidade, servindo uma cidade que é tipo de 200, 300 mil habitantes, entendeu? Então, computação ainda era um curso concorrido, mas a maioria dos cursos, cara, se você estudasse um pouquinho, você conseguia entrar, entendeu? Uhum. Então era muito acessível para todo mundo conseguir entrar na faculdade pública lá. Exceto quando você está falando de um direito, medicina ou computação. Medicina, né? Que aí a pessoa sai do extremo de outro ponto do país para poder estudar lá, né? Exatamente. Aí era bem complicado, assim. Então, assim, toda essa conjuntura, assim, tornou muito fácil e meio que um caminho natural, assim, pra mim, tipo, seguir, ir lá e fazer a faculdade, entendeu? Era que eu cresci realmente nesse ambiente, entendeu? Mas então, sabe uma coisa curiosa, assim, que eu venho percebendo? Que vários amigos meus, tipo, do Norte, Nordeste, cara, tem muita pegada acadêmica, assim, gente desenvolvedora, assim, que eu conheço, que se formou, por exemplo, eu tenho amigos de Fortaleza, que tem um hub ali também de faculdade, né, tipo, de ciência da computação. Tem o César, que é de Pernambuco. É Recife. A galera de Recife é top. Sim, de Recife. Cara, um cara que trabalhou comigo 2 vezes, o Fragoso. Beijo, Fragoso. Pode crer.
trampou aí e tal. Se não me engano, ele tem mestrado, esse vagabundo. É front-end, hein? Aí, ó. Então. É de lá, hein? Cara, meu sonho era terminar a faculdade e ir pro César, velho. Aí, então. Assim, era meu sonho era terminar o UFCG e entrar no César, assim. Era, tipo assim, a exigência pra entrar no César na época era muito alta, entendeu? Tipo, nem todo mundo... Quando a gente sabia que, pô, tal fulano entrou no César, nossa, caramba, o cara conseguiu entrar no César. Então... Não, e assim, essa observação é totalmente dados tirei do cu, assim, mas enfim, várias pessoas que eu tenho contato, assim, que são do Norte ou Nordeste, assim, são pessoas que, cara, gostam muito do meio acadêmico. Assim, não é à toa que nos últimos 20 anos teve tanto investimento em universidade, ficou mais acessível, teve mais universidades sendo abertas, assim, federais, né, tipo, isso rolou, né, é um fato que não dá pra gente escapar, né, mas esse ponto pra mim é interessante, assim, e só evidencia uma coisa que eu acho que acontece aqui no miolo aqui do Brasil, né? Tipo, sul e sudeste. Miolo não, né? Sul, sudeste, né? Tipo, mas no sudeste eu acho que principalmente. A gente aqui vai pra um caminho meio mercantil da faculdade, sabe? Tipo, eu não sei. Aí é uma discussão pra gente fazer depois, assim. É muito mercadológico, assim, sabe? E aí, aqui é mais difícil acessar... É curso pra vender, né, irmão? Não, porque assim, tem muita universidade paga e é muito difícil acessar. Aí eu, assim, contando um pouco da minha vivência, quando eu terminei o ensino médio, eu fiz Centro Paula Souza, que aqui em São Paulo é quase que uma escola de ensino médio do estado, que é um pouquinho melhor, talvez, que as escolas federais, assim, públicas, né, de ensino médio. E você tem até um vestibular pra você passar e tal. Dei sorte, tá? Porque eu era de escola pública, sempre fui, e concorria com a galera de faculdade, de escola particular, de fundamental, e foi... Pequeno gênio. Não, foi sorte, não foi gênio, porque eu não era tão bom assim, cara, de estudar, assim, foi sorte. É tipo aquelas matérias, né? Filho de pedreiro estuda e passa no bagulho. Eu acho que foi, mas o meu caso não foi porque eu estudei, porque foi cagada mesmo, não deu, sei lá. Na matéria ficaria bonito. Exato, enfim, resumindo, eu fui pro Centro Paula Souza e tal, e cara, aí eu lembro no terceiro ano do ensino médio, assim, falei, cara, o que eu vou fazer, né? Aí eu comecei a fazer eletrotécnica no curso técnico no Paula Souza, porque todo mundo fazia, da minha cidade, eu era do interior de São Paulo aqui também, então não tinha muita perspectiva de computação, ciência da computação, não, tipo, eu queria fazer, mas o curso mais próximo, assim, que era da área era eletrotécnica, assim, e, sei lá, tinha uma disciplina que tinha software, assim, e aí foi a que eu achei. Mas no fim das contas, cara, o que rolou, assim? Eu tentei, tipo, passar na Unicamp, eu fiz vestibular 2 vezes. Cara, não consegui as 2 vezes, assim. Ciência da computação era super concorrido já na época, isso tô falando de 2004, tá? Tipo, 2003, lá nos primórdios. Você lembra qual era a concorrência? Quanto era o número na época? Cara, tinha 80 vagas o curso na época. Era muito pequena, assim, a turma de ciência da computação. E eu não lembro, mas eu acho que tinha umas 600 pessoas, 700 pessoas, assim, por vaga, assim, era um negócio absurdo. E aí eu falei, cara, nunca que eu vou passar, sabe? Tipo, mesmo fazendo o Centro Paula Souza, né? Tipo, eu não lembro as posições que eu fiquei, assim, não fiquei tão mal, mas também nem cheguei perto da galera que conseguiu passar. Então, acho que esse é um ponto também que eu sinto que é muito inacessível, cara, aqui em São Paulo, principalmente eu sinto que se você não tem dinheiro, cara, você esquece. Você não vai fazer faculdade de federal, principalmente, cara, esquece, assim, sabe? Um ponto sobre isso, ponto de vista de fora, né? Eu olhando de fora para o pessoal de São Paulo, Rio, na minha visão, assim, é que é muita gente, pouca vaga, especialmente, e eu noto como a maioria das pessoas que escutam aqui, é realmente do eixo ali sudeste, né? O pessoal fala, quando vem conversar comigo, é como se a Universidade Federal, assim, fosse uma coisa totalmente inacessível, enquanto para mim, e pro pessoal lá da minha cidade, é mais ou menos assim, eu não quero dizer que é o meio natural, mas é meio que a galera estuda já pensando em entrar na federal, entendeu? A maioria das pessoas, dos meus colegas que estudaram, assim, mesmo que foi computação, qualquer outros cursos, todo mundo meio que entrou na federal, na estadual e fez a vida. Pouquíssimas pessoas foram realmente para uma particular. E aí também a questão da densidade populacional, né? Tipo, a quantidade de pessoas, quantidade de universidades por mil habitantes, entendeu? É muita gente em São Paulo, assim, é o que eu acho, e não tem vaga pra todo mundo. Enquanto em Campina Grande jogava livro no outro, a gente joga pedra, mano, entendeu? Aqui joga pedra no outro, lá você jogava livro, assim, de quantidade de gente acadêmica. Você falando que era 8
800 vamos supor que fosse 400 pessoas. Eu vou cortar pela metade, vamos dizer que era 400. Você sabe quanto foi a minha concorrência para entrar em computação? Na Federal de Campina Grande? Não sei, cara. 10 pessoas por vaga. Olha aí, mano. 10 por vaga. Hoje, eu acho que tá pra lá de 100. Deve ter subido, né? Mas, na época, eram 10 pessoas por vaga. Eu concorria com mais 10. Então, é bizarro, cara. É engraçado isso, que por causa disso, eu desisti de, por exemplo, vamos lá, eu fiz o colégio técnico, como eu já falei, né? Então, eu não era o gênio que nem o Edu, eu não tive a oportunidade, não foi por bolsa, não foi por nada. Eu simplesmente entrei no colégio técnico particular porque minha mãe trabalhava numa casa de família, deu sorte lá que foram com a minha mãe e pagaram 1 ano e depois a gente ficou com uma dívida de 2 anos. É isso, pagava um, devia o outro, e assim vai. E aí eu fiz o colégio técnico, então eu só adiantei na minha vida o que eu poderia ter numa faculdade, né? Porque no colégio técnico você tem boa base dos 2 anos ali que você precisa. Então beleza, só que eu, adolescente, adolescente, você tem 16, 17 anos, porra louca. Eu cheguei no meu pai e na minha mãe, eu quero fazer direito. E aí eu fui fazer errado, essa é a piada, entendeu? Aí meu pai tirava o dinheiro, não sei da onde lá pra pagar um cursinho pra mim. Eu vi que eu não ia passar. Então, porque assim, quando você chega no cursinho, primeiro você sai da escola e vai pro cursinho, você tem uma liberdade tão grande que você fica pirado. Outra coisa é que você já tem gente lá que tá 3 anos estudando. E quando eu olhei aquilo, eu falei, eu não sou inteligente, eu não sou um gênio, eu não vou passar, eu não vou acompanhar. E eu não vou ter um ano pra tentar pegar a manha, me adaptar, pra fazer um segundo ano de cursinho pra poder realmente valer. Falei, esquece. Aí eu troquei ideia com meu pai e fui fazer uma uni da vida pra fazer direito, sacou? Aí depois eu larguei. E aí nessa, aí arranjei um emprego, aí um amigo meu indicou, como você falei, o Vitor, eu fui trabalhar e nessa comecei a trabalhar sem estudar, assim, sem estar estudando, sem estar na faculdade. Eu só fui entrar na faculdade já trabalhando como front-end. E aí eu larguei porque quando eu olhei todo aquele conteúdo, e eu falei, de novo? Eu vou passar por isso de novo na minha vida? Eu não vou passar por isso de novo. Eu tô no trabalho, eu consigo aprender muito mais executando o que eu sei e fazendo as coisas do que agora fazendo uma faculdade. Então eu fui lá e me abandonei. Falei, foda-se, eu vou viver minha vida e eu vou na base da loucura. Eu vou aqui no trabalho e vou por mim. Então por isso, assim, né, eu meio que abandonei esse lado, mesmo tendo uma base, e aí eu fui me virar. Então 7 da manhã, Delfinho na escola, 7 da manhã, um Pascalzinho. Delphi eu fiz também. Mano, a gente fez um RPGzinho de texto em C. Eu queria morrer, VB, VB, lixo do VB, eu queria morrer. Que isso, cara, não gospe no prato que você comeu, velho. Não, eu nunca ganhei dinheiro com VB, então eu posso cuspir sim, eu nunca ganhei dinheiro, eu só não vou falar mal de WordPress, sabe, esse tipo de coisa que eu já ganhei dinheiro, então eu não vou, mas VB eu posso falar mal, oxe, não tem problema nenhum, mas nesse sentido de tanta concorrência, tanta coisa, mesmo não sendo tecnologia, vamos pensar em direito de USP, na USP ou em Unicamp. Esquece, pai. Eu não vou concorrer. Eu não tenho base de ensino público e colégio técnico, sabe? E o colégio técnico tinha boas matérias normais também. Só que, cara, não dá. Tanto que antes de ir pro colégio técnico, eu tentei fazer um vestibulinho pra entrar no colégio federal também. Péssimo. Eu só me senti um idiota. Eu praticamente eu desisti do cursinho, fiquei uma semana jogando fliperama no Largo São Francisco. Esse que foi o auge da minha vida, da minha 8ª série. É muito bom. Aquele mar de fliperama no Largo São Francisco, assim, vários, Marvel vs Capcom 2, eu pirava. Mas, no final, eu simplesmente, por tanta dificuldade, você pensa, puta, eu não vou ter base, eu não vou ter condições pra poder me bancar ou como estudar. Eu poderia me esforçar e fazer um tripa coração? Poderia, mas na minha cabeça estava pensando em uma forma mais prática pra mim. Então foi nessa que trabalha e é aquilo, né? De um trabalho foi pra outro. Que é o princípio, assim, que aí eu acho que quando acho que a faculdade facilita um pouco, a faculdade ou o colégio técnico, esse tipo de conhecimento facilita você arranjar emprego. Que eu acho que é totalmente diferente de você só fazer um curso. Porque a ideia é assim, só fazer o curso... Fazer um curso, né? Tem o rolê do curso, ou fazer aqueles extensivos da vida aí, de 6 meses, que vende a ilusão que você vai arranjar emprego. E não necessariamente assim. O curso é bom? É bom você ter conhecimento e vai exigir muito de você. Porém, entretanto, todavia, o curso eu sempre aconselho pra você ver se você gosta. É uma forma mais fácil de você perceber se você se adapta do que entrar numa faculdade. Passar todo o perrengue, escolher um curso. Mas só voltando no ponto, Emílio, que você tá falando, porque, vamos lá, ó, a gente fez uma rodada aqui nossa, dando o nosso contexto, beleza? Você já entrou num ponto que eu acho que é interessante, que é, pra mim, abriu minha mente pra... isso que você tava falando, né? De ser,
conseguir saber que tipos de emprego que eu posso ter. É isso? É que assim, né? Como eu desisti do direito porque simplesmente meus pais não tinham mais dinheiro pra pagar, e eu gostava, mas graças a Deus deu errado. E aí eu fui obrigado a voltar de alguma forma do que eu sei. Porque eu sabia o quê? Tecnologia, design, HTML, essas coisas. E aí dei sorte. Mas no final, quando eu penso em hoje, por exemplo, naquela época eu abandonei porque o trabalho era muito mais interessante em conhecimento pra mim. Hoje, pra mim faz sentido fazer uma faculdade, uma parte acadêmica pra mim? Não. Assim, eu não tô menosprezando de forma nenhuma, tá? É que hoje, na experiência que tenho, pela sorte que tive, eu consegui bastante coisa pra poder conseguir o conhecimento que ele não, sabe, na faculdade eu ia ganhar, e ganhei na vida. Mas hoje, quando eu penso, eu não penso em fazer uma faculdade para fazer um pós, um mestrado, porque eu não penso em ser acadêmico, saca? Na parte da tecnologia. Então, pra mim, não faz sentido hoje, né? Ah, mas, pô, tem emprego da gringa que faz questão... Pô, quem disse que eu quero ir pra gringa? Beijo, Laura. Abraço. Tentando convencer aí, vai rolar. Zoeira. Então, assim, nesse é meu caso. Então, no início, nessa vertente de, não, assim, vamos dizer assim, não ter faculdade, tem uma parte muito mais complicada que é, meu irmão, se vira. Minha amiga, você vai ter que se virar. Enquanto na faculdade, mesmo que seja difícil também, no seu grau, né? Porque o Hugo falou, mano, faculdade boa pra mim é assim. Tá aqui o conteúdo, tá aqui o livro, prova tal dia. Estuda aí que a gente tira consulta. Pra mim é isso. Mas você tem ali um professor e você pode consultar e ter toda uma grade pra seguir. E quando você tá sozinho, como você faz? Então aí você tem que meio que se virar pra poder fazer as coisas. Tem seus prós e contras, mas eu acho que sozinho é mais difícil. E não tão garantia de sucesso também, tá? Mas o lance que eu dou é que faça um cursinho pra depois ir pra uma faculdade. Esse é o toque que eu dou pra você saber se você gosta ou não. Porque, mano, pra fazer uma faculdade e falar, puta, não é isso que eu quero, é 2 tempos, sabe? Eu gosto muito desse ponto, Emílio, que você falou agora, porque isso é uma falácia bem comum, assim, que as pessoas, como eu falei, eu sou Zé Faculdade, né? Então as pessoas já assumem, tipo assim, o cara veio de faculdade, o cara vai cagar a regra que todo mundo tem que fazer faculdade é a salvação e é isso. Só que isso é uma falácia, assim, a faculdade ela não detém, a universidade, né, ela não detém o conhecimento. Muita gente, e aí os caras lá, o Zé Bitcoin, né, o Zé Bitcoin aparece, não, porque eu consigo aprender tudo sozinho. Eu faço tudo sozinho e isso aqui. Não, tudo bem, beleza. Só que o problema é que, assim, se você adiantar no tempo, por exemplo, se eu olhar o Emílio hoje e olhar para a sua carreira e para tudo que você aprendeu ao longo do tempo, massa, você conseguiu chegar aí, você conseguiu aprender, como você falou, tudo ao longo do caminho, trancos e barrancos, às vezes tem que correr atrás, se vira nos 30, sacou? Só que nem todo mundo consegue. Esse é o primeiro problema, assim, nem todo mundo consegue. A outra coisa que acontece, assim, é que, como você também falou, a faculdade, ela meio que, ela querendo ou não, ela te dá uma estrutura. A universidade ela é muito boa para te ensinar o que para te dar um panorama do que você não sabe. Por exemplo, eu sei que eu não sei compiladores, sacou? Mas eu sei na minha cabeça qual é mais ou menos o processo de compilação de um código, e eu sei que, por exemplo, se eu vou ter que estudar compiladores, eu vou ter que estudar como fazer parsing, eu sei descrever e eu sei codificar isso, não faço ideia, não lembro mais. Eu já fiz um dia, mas eu não lembro mais. Mas esse mapa mental, ele tá na minha cabeça desde 2006, entendeu? Eu nunca esqueci isso. Então a faculdade ela é muito boa para criar esses ramos, essas coisas de... Tem um termo em inglês que a gente usa muito quando a gente está fazendo até system design, que é transformar os unknowns, ou os não sabe, em known unknowns, que é você sabe que você não sabe. Então eu sei que eu não sei um monte de coisa. E a universidade para mim ela serviu para isso, dar um mapa das coisas que eu não sei, entendeu? Só que você não precisa... Esse mesmo conhecimento, essa mesma coisa que você consegue na universidade, você pode conseguir por fora. Você pode, mas é muito mais difícil, porque lá eu tenho uns 6 ou 7 professores todo semestre descendo chicote, dizendo, tem que estudar isso aí, senão é... Exato, e uma forma mentorando você. É reprovado. Exato. Quer que eu goste ou não, quer que algum professor vai ser mais bacana do que o outro ou não, mas tem aquele negócio lá todo semestre.
quando você tá na selva, né, na selva de pedra, tentando meio que aprender, às vezes você não sabe que essas coisas estão ali. Você nem sabe, por exemplo, passa 10 anos de carreira, aí de repente alguém começa a falar pra você, não, porque o algoritmo de grafos, deve ser grafos, o que é isso? Porque você nunca precisou disso antes, entendeu? Exatamente, então, você pode correr atrás, mas agora, tipo assim, é como se você estivesse sempre nesse loop mais reativo, a não ser que você seja aquele tipo de pessoa que tem também essas pessoas, que são as pessoas que elas meio que tipo assim, o que é que a pessoa precisa saber, sei lá, pra entrar no Google na vida? Tem que saber isso, beleza, vou estudar isso. Pá, vai lá e vai sozinha e vai e passa, entendeu? E vai o concurso público de vaga de emprego, né? Entendeu? A preparação é o que é o normal. E é que ainda no meu caso, eu ainda, tipo, não é tão modo tão, vamos dizer assim, tão cru, porque eu ainda tive a base do colégio técnico de processamento de dados. Então, assim, de certa forma, eu não saí, tipo, puta, eu não sei, quero entrar. É verdade. Eu ainda tive essa parte, entendeu? Então, assim, eu ainda, de certa forma, é como se, sei lá, eu adiantasse o tempo do, sei lá, o Hugo saiu ali com 20 anos da faculdade, 21, eu saí do colégio com 16, 17 com conhecimento. Mais. 23, meu amigo. Aí. Isso já me adiantou em algumas coisas. E aí é aquilo, eu já tinha uma base de estudo para poder correr atrás de outras coisas. Pra poder, então, mas o que pega eu acho que, assim, de certa forma, é que tanto as vantagens de um ou outro, eu não sei se tem tanta vantagem no só, tá? Acho que esse é o ponto, porque no final, o conhecimento que eu fui adquirindo foi muito com base no trabalho que eu fui exercendo ao longo dos anos. Então, cada lugar que eu trabalhei, eu fui como se fosse uma pequena graduação. Então, eu ia subindo a especialização que ia acontecendo na minha vida. Mas tem gente que não vai ter essa sorte. Então, assim, por isso que o caminho que eu coloco até como uma sugestão é sempre esse. Faz um curso, vê se você gosta, e foca na faculdade, ao qual você vai ter um acompanhamento e uma mentoria ali. Puta, mas às vezes a faculdade não vai te preparar pro mercado. Não vai. Eu acho que aí é o perfil da pessoa se tocar e você ir atrás, porque você vai ter a base de conhecimento pra alguém. E aí, filho, conhecimento não falta no Google aí, pessoas, network pra você aprender. Não dá pra ficar esperando que a faculdade, que eu já no primeiro ano lá da faculdade de sistema lá, a galera queria que o professor pegasse, mano, colocasse sabe, vem aqui, faz pra mim e me ajuda. Não, desculpa, se vira. É faculdade, é universidade, se vira, sabe? Não tem essa. Então eu acho que tem uma coisinha de correr atrás também ainda, sabe? Posso fazer uma pergunta que é meio provocativa, que é... Provoca. Você falou que a faculdade... Foi essa pergunta, na verdade, que me fez vir atrás desse episódio, de gravar. Você falou assim... Agora é a hora, hein? Veio aqui caçar a gente, veio aqui caçar... Você falou assim, a faculdade não te prepara para o mercado. Aí a minha pergunta de volta é, será que não prepara mesmo? Entendeu? E assim, e outra coisa, e que aí também é até subjetivo, e tem muito lance de sorte, é muita sorte, que é, e qual faculdade? Será que todas as faculdades são iguais? Sacou? Acho que aí eu posso... provavelmente foi frase minha isso, e eu geralmente generalizo. Mas assim, cada faculdade é um caso, né? Então pode ter faculdade, porque assim, sei lá, eu vou dar um exemplo. Tem um lugar que eu trabalhei que os caras, do nada, eu quero contratar pessoas saindo da faculdade. Legal. Quais pessoas? Eu quero pessoas que fizeram física, pessoas que fizeram, sei lá, análises ou ciências. Bacana. E aí contrata a pessoa e fala assim, vai lá e coda. Ok, beleza. O que a gente tem aqui pra codar que a pessoa estudou? Vamos falar que a pessoa estudou C. Puta, não tem C. O que tem aqui? Tem, sei lá, tem Go. Legal. Olha, tem a ferramenta de versionamento aqui, Git, sabe usar? Nunca usei. Então, assim, são coisas do dia a dia do mercado, o qual você tem uma base, mas não é do tipo assim, vai lá com... Você sai daqui como uma pessoa júnior um pouquinho mais enrolado pro mercado, sem precisar tanto do apoio da empresa. Eu acho que é mais nesse sentido, sabe? Porque mesmo você saindo da faculdade, você vai precisar de um tempo, sentar, olha, tem essas ferramentas, tem isso daqui, você se adapta, você estuda, para começar a rodar uma coisa. Mas você tem a base, você tem ali como funciona às vezes, você back-end, você fazer o algoritmo, legal, vai. Mas às vezes a linguagem você não sabe. E aí depende da faculdade. Tem faculdade que vai ter Git, tem faculdade que vai te mais atualizado, com uma grade, no final pelo menos, mais interessante para te preparar para a saída. E tem outras que não. Tá aqui, essa é a grade desde 1930, se vira, o problema é seu, tá de graça, você tá pagando pouco, ou pagando... Vai lá, vai embora, luta aí. Então, é muitos casos, assim. Eu posso meio que... esses exemplos que você usou, eu lembrei todos do meu primeiro emprego. Aí, eu acho que é bem bacana falar sobre minha primeira experiência de trabalho, né? Foi logo que me formei na faculdade, e eu fui lá,
como eu arrumei o meu primeiro emprego? Na verdade, eu fiz uma seleção para ir para um treinamento da empresa, para aprender a mexer numa coisa específica lá, na plataforma específica. E acontecia que essa plataforma específica, o coding dela, nem era C, era uma subset de C de uma linguagem proprietária lá dos caras, entendeu? Tipo assim, era um negócio totalmente bizarro. É uma linguagem completamente nova que eu nunca tinha visto na vida. E virou Clojure. Todo o versionamento e toda a parada de como eles gravavam, faziam. Cara, eu nunca tinha visto nada na vida. Nem eu, nem a galera que foi pro treinamento, assim. E o treinamento era tipo assim, a gente fez 2 semanas. Depois dessas 2 semanas, nós éramos 10, eles contrataram 5 dos 10. E eu fui um desses 5, né? E aí, cara, a gente chegou lá e já foi tipo, vai, entendeu? E aí, por que eu tô voltando isso? É porque eu consigo ver que na minha formação, na minha graduação, e aí, mais uma vez, eu vi um parâmetro sorte que eu falei, que é a UFCG era uma excelente faculdade, no sentido que, tipo assim, ela formava a galera que resolve problemas. Beleza, a nossa graduação era praticamente toda em Java, praticamente todo mundo que saiu da UFCG é javeiro. Só que a gente, durante a faculdade, a gente tinha várias disciplinas, tipo, agora tem disciplina de vai estudar essa paradigmas de programação. É o quê? Não, vai mexer, tem que entregar um programa com Prolog. Mas eu nunca escrevi Prolog na vida. Não, tem que entregar, ó. Daqui a um mês, tem que entregar. Se vira. Então, assim, que é até uma crítica que às vezes eu faço, que às vezes eu acho que a galera confunde júnior com estagiário. Eu tenho uma opinião que júnior tem que agregar valor. Estagiário tá lá só pra aprender. Já o júnior tem que codar alguma coisa. Júnior coda alguma coisa, entrega valor de alguma coisa. Exatamente. Então, durante a minha faculdade, eu codava muito, velho. Eu codava muito, assim. Quando a gente se formou, eu já tinha, sei lá quantas horas de código que eu te entregue na vida, entendeu? E aí, quando foi para pegar essas coisas, como você falou, o versionamento que eu não conheço, a linguagem que eu não conheço, aí de repente eu saí de um projeto, cara, eu nunca tinha feito um projeto com web, que hoje em dia seria Spring. Eu nunca tinha feito esse tipo de projeto direito. E aí, sei lá, o cara botou um projeto e falou, era num framework que eu nunca tinha usado, tem que fazer aí, ó, tem que entregar, a gente vai entregar daqui a 2 meses, se vira, entendeu? Então, assim, só que eu já tava tão acostumado com esse ritmo de tipo assim, ó, tem que entregar. Foram 5 anos nesse ritmo, tem que entregar. Que pra mim era tipo, é só mais uma segunda-feira, vou sentar aqui, vamos aprender como isso aqui, esse é o algoritmo que eles usam pra isso. Então, assim, a minha mente, eu acho que realmente eu fui treinado 5 anos para resolver problemas. E eu lembro que um professor, no meio da graduação, ele não falou isso por ser gentil, foi na maldade, mas ele tinha uma certa razão, que ele falou uma coisa assim, mas professor, por que o senhor pega tão pesado com a gente? E ele falava assim, olha, meu filho, quando você sair e você for pro mercado, você vai achar que eu sou uma mãe. Eu ainda acho o mercado mais fácil, mas não, sim, eu acho o mercado mais fácil. Nenhum emprego que eu já trabalhei na vida, escuta bem, nenhum emprego que eu já trabalhei na vida, em 15 anos de carreira, pra mim, foi tão difícil quanto a UFCG. A UFCG tá marcada na minha vida, talvez como a coisa mais difícil que eu já fiz até hoje. Aí, tipo assim, mas acho que foi isso, assim, a minha mente, que foi treinada e moldada ao longo desse tempo pra chegar e não ter essas, não, porque eu não conheço a linguagem, não conheço esse negócio. Cara, desenrola. Eu vou ser um pouco mais lento do que alguém que já vem do mercado e já chega na linguagem lá, metendo no pau, vou. Sim. Mas, talvez, no longo prazo, se você botar nós dois ali, entendeu? Talvez eu consiga, tipo, chegar num ponto que a pessoa, tipo assim, a pessoa vai bater um teto e talvez, eu não tô dizendo que é o que acontece. Uhum. Eu vou continuar indo, entendeu? É caminhos diferentes, eu não sei. É sorte, tipo, você, igual eu comentei de grade, métodos de ensino, exato, ou pessoas, professores, carrascos, fatores ao qual te ajudam, te preparam de alguma forma, sabe? Mas quando você pega o pacote, faculdade particular às vezes, é muita linha de produção do tipo, aula tal, não sei o que, vai lá, entrega o projeto aqui, e se vira, sabe? Então, é aquela cura, você tem que ir atrás de uma faculdade, quando for fazer, que você saiba qual que é a grade, você saiba como é o método, você sabe o que você esperar dali, e não espere também que vão te dar de mal beijado, porque nada vai acontecer assim, sabe? Então, é nesse cenário, sabe? Isso, não tem como a gente evitar de entrar nessa pauta. Qual parte? Isso, pra mim, é o resultado da mercantilização da educação, cara. Esse é o ponto. Edu. Mas... Que isso, Edu? Vai falar mal do capitalismo agora? Essas horas, assim, né?
Sempre quis participar de um episódio pra falar mal. Meta cansada. É isso! Toma! Solta aí, Léo! Solta a vinheta aí, ô Léo. DNE comunista, né? Pior que a gente já recebeu o comentário disso. Oh, vocês são comunistas. Nossa, a galera de direita fica fritando. Calma, galera, calma. O cara que mora lá nos Estados Unidos, comunistinha. Ah lá, você mora no centro do capitalismo? O cara mora no Texas agora. Caralho, pois é, né, cara? Mora no coração do Texas. Aí na rua os malucos tá com o rifle, né? Tipo, do porta-mala, né? Não, polícia usa chapéu de cowboy, velho. Essa é a treta, né? Mas enfim, mas só voltando aqui. Vai falar lá do mercantilismo da educação. Segura aí, galera. Você que é de direito, tá ouvindo? Calma. Não vou entrar na pauta da revolução ainda, tá? Eu só quero falar outro ponto. Que assim, no fundo, cara, as faculdades particulares, no geral, e algumas até públicas, estão indo para esse caminho de preparar a gente pro mercado. Esse é o objetivo, é preparar pro mercado. Beleza, você fala assim, não, mas não é isso que a faculdade devia fazer? Na minha cabeça, não, assim, não deveria ser o objetivo principal. Devia formar profissionais que fossem um pouco menos fechados nos conceitos que você tá aprendendo. Por isso que é legal você ter faculdade que tem uma ementa de curso mais aberta, mais ampla, que não fique focando só numa coisa. Que, por exemplo, aí eu vou trazer o meu ponto, assim. Quando eu fiz, na época, assim, ainda Delphi era um negócio muito usado. Tava caindo em desuso, pra ser sincero. Em 2003, 2004, o Java já tava vindo muito forte, assim, tipo... E aí, inclusive, no meio do curso, mudou a grade pra gente aprender Java. Foi no meio do curso, assim, tipo... E, inclusive, eu fiz curso no Cutuca, lá em Limeira, de Java, me formei, fiz um curso técnico de Java, lá de 4 sábados que a gente foi pra lá. E, resumindo, assim, o que eu quero dizer... Se a gente tivesse realmente o ensino voltado pro aprendizado, esse aprendizado que a gente sempre fala, né, da estrutura de dados, do algoritmo, foi muito superficial na faculdade que eu fiz, sabe? Esse que é o ponto. E eu sofro ainda com isso nas discussões que eu vou ter, de repente, que envolva esse tipo de assunto, que pasmem, você que fica falando, nunca vou ver o algoritmo que você vê, cara, você vai ver, uma hora você vai esbarrar, nem tudo é crude nessa vida, então uma hora você vai esbarrar com um desafio desse, e pra mim é muito desafiador, assim, até hoje, ainda eu fico penando, assim, peraí, deixa eu entender aqui conceitos que, cara, devia ter na faculdade, só que a faculdade era tão comercial, e aí é o que eu tinha na época pra fazer, né, o que tinha na mão, não tem o que fazer, mas foi tão comercial que eu sinto falta dessa base, assim, sabe, tipo, beleza, aprendi Java, só que o mundo foi evoluindo, e se outra linguagem ficasse mais dominante, assim, por exemplo, JavaScript, vale a pena realmente entrar na faculdade que te ensina JavaScript hoje? Talvez vale, mas pro momento de agora, essa década talvez seja, mas daqui 10 anos, qual que é a próxima linguagem? Saber, né? Eu não entraria num avião que é programado com JavaScript, mas eu trabalho com isso. Mas você entende que o meu ponto, assim, o fato da gente estar discutindo isso, pra mim, é motivador dessa mercantilização, de criar essa máquina de pessoas no mercado que... É porque nem é máquina de criar pessoas não, viu, Edu? Antes até poderia ter. Eu acho que você conversa muito de SPTV, propaganda da Uninove na hora lá, que, olha, preparando pessoas pro mercado. Exato. Eu acho que é pior. É uma linha de produção que eu empurro o curso pras pessoas, elas fazem, elas saem. Entra e sai. Nem é pensando em mercado. Com a promessa, né, ainda, né, de sair... É uma promessa, isso aí é só a ideia. É só a ideia. Mas é aquilo, o complicado quando eu coloco preparar pro mercado, dar as ferramentas atualizadas, eu acho. Tem essa parte. Mas o principal é o senso crítico, pensamento crítico. É isso que pra mim no final a universidade é pra isso. Pra colocar que as pessoas sejam pensantes. Isso é o senso crítico, o pensamento crítico, né? Que no final não é... Não sei se você entendeu, mas foi eu tava indo contra a sua ideia, tá? E então, que não é passado na boas das unis. Convenhamos, né? Então, não é. E aí a gente fica nessa. E aí a minha... A gente falou da galera da direita. E aí fica a minha crítica ao meu grande presidente Lula nos 2 primeiros mandatos. Que a gente não fez... Quando a gente faz esse boom de universidades... e até particulares, a gente não fez as pessoas pensarem, entendeu? E por isso que deu o que deu. Esse é o meu ponto aí. Não sei. Acho que dá pra fazer um episódio disso aí, se a gente for entrar. A gente não houve incentivo no pensamento crítico.
A gente fez um monte de coisa da hora. A gente tá no governo. Foi feito um monte de coisa legal. Porém, o pensamento crítico. E aí vem essa parte que é o boom das unis que você pega. Pode ver, é o boom no primeiro governo. Boom, e começa. Só que é aquela linha de produção. E aí, no final, acho que tem todo um resultado ao qual não é tão interessante. A BIM já cortou aí, já ele, cara. Falando besteira aí, ó. A BIM olhou assim... Tá falando demais. Pá. Chega. Já aqui, ó. Meu Deus, imagina minha casa. Mas é isso. Enfim, mas eu concordo com essa parte. Eu até falei demais. Só não... para o fundo da União Soviética. Eu não sei se eu concordo muito com você, não, do pensamento crítico. Eu acho que eu tenho outra visão. Não tem problema. Vamos discordar aqui, o esquerda cirandeira do caralho. Vai, eu tô de zoeira. Eu acho que o papo de esquerda cirandeira é esse aí que você tá falando, que não teve pensamento crítico. Não é. Tem que ter. Não, assim, em boa parte eu acho que não tem. Essa é a minha questão de incentivo. Não tô anulando as outras coisas. Eu acho que não ter. Eu acho que a gente deu muita coisa e não teve uma parte realmente de forte educação e realmente informar muita coisa. Enfim, em massa, em geral. Não em alguns teve um monte. Eu tô falando pessoas específicas ou partes específicas. Eu tô falando, enfim, no geral. Acho que você tá entrando num campo que é mais sobre... Eu acho que tá entrando num outro podcast. Eu acho que sim. Um outro assunto. É o Devs DNE, né? Devs da esquerda. Devs na esquerda, né? Eu acho que esse tipo de assunto, pra saber do seu pensamento crítico ou não, seria bacana ser discutido, por exemplo, se você traz a galera que tem uma formação bem pesada acadêmica. Por exemplo, o Alexandre, que já teve aqui com a gente, o Alexandre foi professor de faculdade, entendeu? Uhum. Aí, ó. Então, ele seria um cara bom para vir aqui debater sobre a questão de pedagógica, de ensino, legal. Como é a formação e etc. Vamos trazer só professor, Edu. E aí eu fico falando um monte de groselha e o pessoal fica dando porrada em mim. Pode ser. Rinha de faculdade, né? Teve uma parada aí que você tava falando, não sei se foi o Emílio ou o Edu, que eu fiquei pensando, eu tava tentando pensar quais foram os skills bacanas que eu aprendi na universidade, tipo assim, eu normalmente não escuto a galera falando quando... Eu vou separar a universidade, tipo assim, as que formam você geral e essas que vocês estavam falando, que forma só de produção. Coisas que eu aprendi na UFCG, estrutura de dados e algoritmos, cara, tipo assim, eu comi o pão que o diabo amassou em estrutura de dados e algoritmos. Inclusive, algumas das perguntas que eles faziam naquela época, eu não sabia disso, mas até hoje eu sou cobrado em entrevista pra algumas daquelas malditas perguntas. Nossa, sim. Cara, eu já bombei várias entrevistas por causa de estrutura de dados, cara, coisa básica, assim, tipo... Perguntas que, tipo assim, eu lembro de uma pergunta que o professor fez na prova, e eu não sabia fazer, e é uma clássica hoje em entrevista, que é como você implementa uma pilha com duas filas. Não, uma fila com duas pilhas. Uhum. É uma clássica, entendeu? E isso, eu lembro, cara, do papel na minha frente com um textinho pra eu escrever o código com lápis. Sim. Sabe escrever o código com lápis? Pronto, fazer o código dessa desgraça no lápis. E aí, estrutura de dados e algoritmos, bastante, assim. E aí, a outra coisa que eu aprendi muito sobre OO, bastante sobre engenharia de software. E aí, sobre engenharia de software, por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu lembro que teve uma época que eu fui trabalhar... Primeiro eu comecei a trabalhar na minha cidade, né? Então eu tava cercado só da galera da minha faculdade. Então a minha bolinha. Depois eu fui trabalhar um tempo em Fortaleza. E quando eu cheguei em Fortaleza e eu vi o código lá, e eu falando de TDD, falando de análise de código, e os caras, tipo assim, o que é que esse cara tá falando? Como assim TDD? Como assim testes? E eu fiquei assustado, tipo assim, como assim? Como assim escrever testes não é normal pra você? Até hoje, tá? Tem empresas que... Pois é, então, na minha faculdade a gente aprendia a escrever testes no segundo período, e desde então todos os projetos você era cobrado a escrever testes, todos os projetos. Então a gente se formou escrevendo testes, também por influência de alguns professores. Eles tinham uma linha de pesquisa muito forte na área de engenharia de software de testes. Legal. Então eles traziam isso para o curso, e aí a galera se formava escrevendo testes. Outros professores, eles eram muito fortes na parte de Agile, e aí eles traziam os métodos de XP, né? Uhum. Então, por exemplo, no laboratório, sabe como é que a gente fazia laboratório de programação lá na faculdade? 2 pessoas por um computador, pair programming. Olha aí, cara. Então, assim, a gente fazia tudo isso, e assim, só que eu não sabia que eu estava fazendo pair programming, eu não sabia que eu estava exercitando alguma coisa do XP, Uhum. mas
aquele conhecimento ele estava sendo passado pelos professores e embutidos em você ali no dia a dia, sem que você estivesse notando, entendeu? Sim, cara, isso é massa, velho. Isso é bem massa. É tanto que, até hoje, lá na Amazon, há, 3 anos atrás, eu era uma das pessoas que, quando eu olhava uma base de código, eu ia lá, ei, por que a gente não tem uma análise de código aqui? Peraí, vou configurar. Ia lá e configurava a análise de código para pegar bug, entendeu? Porque, assim, e é a mesma ferramenta, só que, claro, naquela época era 1.0, a gente já tá na 10 ponto alguma coisa, entendeu? Mas era a mesma ferramenta, com os mesmos princípios, ou mudou a ferramenta, mas os princípios continuam os mesmos. Então, isso foram coisas que eu aprendi lá em, 2005, cara, 18 anos atrás. Você vê, cara, pois é, e sabe o que é bizarro? Porque acho que entra até num ponto. A gente falou sobre pair programming aqui, o Emílio até falou, pô, não, odeio, não gosto, não sei o quê. Que isso? Não odeio. Não é odeio, eu detesto. Falou, agora você vai... Então, tá vendo? Aí... Agora eu não tenho direito, a ditadura do podcast. Tá vendo? É por isso que não forma pessoas pra, tá vendo? Entender o valor do pair programming, cara. Não. Mas eu não sou professor, cara. Eu sou fazedor de código. Aqui, ó. A minha carinha de professor aqui, ó. Emílio, você tem que fazer pair programming comigo. Aí você vai gostar, Emílio. Acho que você teve experiências ruins, cara. Acho que você teve... É diferente. Eu quero fazer é spooning. Nossa, lembra disso, cara? Do Bitbucket lá, do pessoal da Atlas, é muito bom. Mas só pra voltar no ponto que a gente tava aqui, né, desse lance de formação e de como talvez o mercado às vezes acaba ditando algumas coisas de ensino que realmente prejudicam a formação da galera, assim. Acho que isso é um ponto pacífico entre a gente, é o que você falou, tem faculdades que se importam realmente da base, fica bem consolidada, e essas outras que produzem gente que vai sair, em tese, vai sair produzindo coisa nas empresas que a gente sabe que isso é mentira, né? Eu acho que esse é o ponto. Acho que nós três aqui tivemos essa experiência de sair da faculdade e ir pro mercado, e a realidade é outra, a vivência, enfim, né? Isso é fato. O meu ponto, assim, de crítica, de novo, também sobre investimento, né, nessa área de educação, é que, dado que a gente tem esse cenário de alta demanda, a gente ainda continua com as mesmas faculdades, pelo menos aqui em São Paulo, vou dar o exemplo de São Paulo, as mesmas universidades que estão ali no topo, você não vê novas universidades sendo criadas, assim, cara, eu não lembro da última universidade que eu vi sendo inaugurada, eu acho que teve uma da ABC aqui recentemente, federal, então parou o investimento, cara, assim, paralisou, assim, mesmo o mercado ditando a alta demanda que a gente tava nos últimos 5 anos, 10 anos, sabe? Além disso, cara, o lance da demanda e da falta de vaga, tem outro ponto que, pra mim, que você falou lá no começo, que, porra, foi mais fácil, a concorrência era menor, pra mim isso devia ser regra, cara, sabe? Pra mim, eu sou talvez mais radical ainda, que faculdade não devia nem ter vestibular, cara. Se eu quiser cursar, eu devia entrar. Essa é a minha visão, assim, de mundo de educação. Só que, infelizmente, né, cara, a gente tem esse lance da demanda versus vaga disponível. Se fosse no mundo ideal, a gente nem devia ter esse problema. Todo mundo podia entrar na faculdade direto terminando o ensino médio, que eu acho que seria o ideal. Enfim, acho que queria só trazer esse ponto porque é nítido quando você vê muita gente que conseguiu passar em universidade por conta de ter conseguido ter um ensino médio, particular, porra, estudou em escolas melhores, assim, teve condição de pagar por escolas melhores. É nítido que uma galera dessas às vezes não percebe essas coisas, sabe? Do tipo, cara, muita gente não passou e gostaria muito de estudar. Então, por isso que esse episódio, o nome é legal, né, de faculdade versus vida real, porque além dessa nuance do mercado, tem essa coisa também do desejo das pessoas, da vontade de estudar versus a possibilidade, né, cara? Eu acho que é bom a gente reforçar esse ponto aqui também, né? Assim, eu fiquei pensando agora sobre a vida real que você falou, né? Voltando a mais uma... eu gosto porque a gente tá em regiões bem diferentes, em cidades bem diferentes. Eu tô numa cidade, eu nasci e cresci numa cidade de médio porte, e São Paulo é essa megalópole, né? A maior cidade que a gente tem no Brasil, então são realidades completamente distintas. E aí isso se reflete em várias coisas, se reflete em a quantidade de vagas, como a gente já discutiu aqui, mas se reflete em outras coisas, por exemplo, custo de vida, sim, entendeu? Então, por exemplo,
Enquanto eu lembro que... Eu acho que quando eu fiz faculdade... Não, quando eu fiz faculdade a minha mãe já tinha voltado ao mercado de trabalho, mas a grande parte da minha vida só o meu pai trabalhava e era suficiente para sustentar a nossa casa lá na Paraíba, porque o custo de vida na Paraíba era, tipo, drasticamente inferior ao custo de vida em São Paulo. Uhum. Por outro lado, não sei se vocês viram o meu ranting, assim, minha reclamação no Twitter essa semana, ou no ex-Twitter, né, no X, é que o que acontece? O outro lado da moeda é que quando você se forma, por exemplo, na Paraíba ou em Campina Grande, não tem muito o que você fazer, você tem um canto para trabalhar e é isso. Por outro lado, se você está estudando lá em São Paulo, dependendo de como está o mercado, você se forma e tem vaga. Agora deve estar muito difícil para júnior, mas teve uma época aí que estavam contratando júnior a rodo, né? Então, assim, é difícil, porque o ideal é que tudo fosse, tipo, estabilizado, né? Tipo assim, ó, o custo de vida é bacana, quem quer estudar, estuda, quem quer trabalhar, trabalha, entendeu? Total, cara, total. Não, e sabe o que é engraçado? Que você falando isso me traz algumas lembranças, né? Quando eu tava como CTO no Get Ninjas, a gente criou ações, assim, de recrutamento dentro de universidade, cara. Era isso, assim, a gente ia lá nas universidades e tal. E aí em São Paulo, né, a gente acabava indo na USP, São Carlos, que são faculdades realmente de referência, assim, né, tipo, de América Latina, né, não é nem Brasil, né. E aí, tipo, a gente participava de feiras, patrocinava, porque tinha um interesse, assim, a gente abria vagas de estágio também, e aí, inevitavelmente, a gente focava os esforços de contratação nessas universidades, né. Não que talvez seja o ideal, porque tem outra conversa aqui também que a gente não fala, que por mais que essas faculdades que são privadas, elas acabam entrando nesse modo de produção, né, de alta quantidade de pessoas passando, porque esse é o que gera lucro, né, educacional hoje para essa galera. Tem também um pouco do preconceito, assim, né, com quem estuda na escola privada, na universidade privada versus as públicas, né, então isso acontecia também, e foi uma coisa que a gente tentou tirar do viés, assim, de contratação usando teste, cara. Então, por exemplo, no caso do Get Ninjas, a gente botou o HackerRank lá, na época que era o que integrava com a ferramenta nossa, e, pô, funcionou, assim. A gente conseguiu trazer gente que não era exatamente lá da USP ou da UFSCar, mas o recorte era bizarramente diferente, assim, cara. Que comprova esse ponto, talvez, óbvio, né? De novo, instituto tirei do cu, mas, enfim. Eu tenho uma experiência parecida, porque eu lembro que quando eu entrei também foi por causa disso. Aí eu falei, né? A faculdade, os caras foram lá na faculdade selecionar a gente, e o viés era que as pessoas que iam selecionar os donos dessa fábrica de software, os fundadores lá na cidade, eles eram ex-alunos. Então. E eles não confiavam em escola, em faculdade privada da região. Eles nem iam. Aí teve uma época que eles começaram a dizer assim, beleza, vamos aplicar teste. E aí o que acontecia é que, tipo assim, você aplicava a provinha, né? E aí rolava uma discrepância muito grande de resultado, que mostra até, é quase como se fosse o negócio da galera fazer vestibular e você vê a discrepância de escola, quem fez escola privada com escola pública, só que nesse caso era o contrário, né? Era a galera que fez faculdade pública versus quem fez faculdade privada, tipo assim, era um ou outro de faculdade privada que conseguia entrar, e a grande maioria, 90%, era o pessoal de faculdade pública. Sim, cara. Não, total, cara. Por isso que eu acho que é importante esse ponto que o Emílio trouxe, assim, se você... talvez, não sei se é uma dica que a gente pode dar aqui, mas é uma coisa pra você que tá ouvindo a gente, tá pensando, né, em prestar vestibular, pra você pensar nessas nuances que a gente tá falando aqui, né? Por exemplo, o fato de você fazer uma faculdade privada, talvez é um bom ponto pra você pensar se não vale fazer um curso antes, mesmo que nem o Emílio sugeriu, pra você dar uma sentida na matéria. Se você nunca, sei lá, você nunca interagiu com a área, assim, né? Tipo, ou com nada de tecnologia, talvez o curso seja um lugar melhor para você começar a explorar do que entrar, talvez, num curso de faculdade. Até pelo custo, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, né? É melhor você investir num curso ali iniciante, testa, e aí, pô, funcionou, cara, aí manda ver. Porque senão tem esses pontos, né? De pessoas de empresas que, infelizmente, tem essa abordagem, né? De
privilegiar alunos de escola pública e tudo mais, né, cara? Acho que é um ponto pra refletir mesmo. Eu não sei se isso ainda tá forte hoje em dia. Eu acho que como estourou muito a universidade privada, eu dei falando assim, até com a galera lá da cidade, assim, deu uma reduzida nisso. Eu acho que deu uma reduzida. Uma coisa que eu dou, uma outra dica que eu dou, assim, sempre você também tem que saber o que é que você quer, assim. Se você quer uma vida acadêmica, por exemplo, você pensa um dia ser professor, fazer um mestrado, doutorado, de repente um pós-doutorado na vida, entendeu? Velho, procura um curso de ciência da computação bom, entendeu? Que vai te abrir as portas, procure um curso de repente que tem parceria com universidade no exterior, entendeu? Porque vai te abrir as portas para esse tipo de coisa. O meu irmão, por exemplo, é uma pessoa que conseguiu dessa forma. Ele veio para aqui, para gringa, por esse caminho. Ele fez mestrado na minha faculdade e depois, pelo mestrado, ele conhecia os professores fizeram a ponte para ele fazer o doutorado dele lá no Canadá. Que legal. Isso é uma boa dica, cara. Uma boa dica. Mas se você, por exemplo, uma pessoa... Eu já tenho um colega que está na Google hoje e ele falou que ele fez a faculdade dele só pelo diploma, só porque ele sabia que um dia aquele papel ia ser útil, e foi, porque foi útil para a imigração dele, mas quando ele fez a faculdade, ele já sabia de tudo que estava lá na faculdade. Praticamente de tudo. Porque era uma faculdade qualquer, assim, ele só fez para pegar o diploma. Foi o que eu falei. Eu não tenho perspectiva de sair, mas se eu tivesse, o caminho. Acho que você tem que saber bem, assim, qual é o seu objetivo, o que é que você tá buscando, e aí meio que limitar, filtrar a sua busca baseada nesse objetivo. Não, eu quero, cara, meu sonho um dia é trabalhar numa Big Tech, eu quero muito ir pra uma FANG, pra uma Amazon, Google, esse é onde eu almejo um dia. Cara, beleza. Não precisa ser pública, não precisa ser privada. O que eu diria é, procura uma faculdade que seja forte em competição de programação. Procura uma faculdade que sempre está se destacando na Olimpíada Brasileira de Programação e vá lá competir com essa galera, entendeu? Porque é isso que vai meio que te levar nesse caminho de conseguir resolver os lead codes da vida e aí um dia passar pelo concurso público do mundo privado. Concurso público não, né? Concurso privado. Concurso privado, né? Pô, cara, você sabe que só último ponto meu, assim, a gente já tá estourando aqui o nosso tempo do episódio, mas um último comentário que eu ia fazer é que, cara, eu sempre tive muito desejo de fazer mestrado, assim, depois de terminar a faculdade, né? E era interessante pra mim o mundo acadêmico, eu curtia, assim, estudar e tal, por mais que fosse cansativo, que eu trampava e à noite ia pra faculdade, mas pra mim era legal esse momento, assim, de, sabe, até sair do mundo do trabalho, ir pra um lugar, assim, que, sabe, das ideias. Acho que o meio acadêmico era muito legal, assim, na minha cabeça. E aí eu sempre tive desejo de fazer o mestrado, só que a faculdade que eu tava, realmente, cara, não, assim, tinha um mestrado da faculdade, sabe? E cara, faculdade privada vai te forçar a continuar ali dentro, né? Não vai te forçar a falar, vai fazer um mestrado na Unicamp agora. Não, tipo... E aí e até na época, comecei a olhar, assim, como que funciona, mas, cara, o site, por exemplo, da Unicamp, cara, na época era ridículo, assim, não tinha informação nenhuma. Uhum. Como é que eu chego como é que eu escolho um orientador, como que eu me aplico para um mestrado, quais os passos, velho, zero instrução, assim, parecia proposital, assim, pra você não entrar, só quem tá lá dentro conseguir. E na privada não tinha incentivo para você também explorar, né, essas faculdades públicas e tal. Então até hoje eu fico com essa coisa, e ainda tenho desejo, tá, assim, não vou mentir que um dia que eu tiver mais tranquilo, se as crianças estiverem mais velhas, assim, eu tenho desejo de voltar pra academia, assim, de fazer um mestrado, principalmente nessa questão de produtividade e desenvolvimento, que é um assunto que é super polêmico e tem pouco estudo científico, assim, por trás, tem muito... Aliás, tá surgindo agora, né, alguns estudos legais, assim, de experiência de desenvolvimento e tal, mas é um assunto que me interessa, assim, um dia se eu for fazer seria mais nessa área, mas é real o que você falou, cara. Se eu tivesse ouvido isso antes, eu teria, talvez, mudar de ideia de faculdade que eu fiz, assim. E esse episódio foi patrocinado pela Unilalala. A Unicu do Luigi, né? A Universidade de Curitiba, a Unicu ele chama. Acho que esse negócio sobre escolher, eu falei essa dica toda, mas é bem o que a gente, aqui sobre a questão do podcast, né? A gente tenta destrinchar os nossos anos de experiência para dar a dica pro pessoal que tá começando, porque assim, se você me perguntar, Hugo, você fez essa análise toda antes de fazer seu curso? Não, eu tinha 17 anos,
Nossa. Entendeu? Só vai, né? É o que ele falei, eu só tinha uma opção. Eu tinha uma opção, eu dei a sorte da minha opção, que era a faculdade de Campina Grande, ser uma excelente faculdade, mas se não fosse, era ela e vai ser ela mesmo, entendeu? Então, mas se o pessoal que tá escutando, assim, se você tá me ouvindo, tiver opção de escolher ou de fazer essa análise, tipo, faça. Mas também, se não puder, vai dar certo. De um jeito ou de outro, a gente chega lá. Chega, o caminho é árduo, é difícil, vai tomar muita porrada, mas vai tomar muita porrada mesmo, um monte de não, um monte de dificuldade, um monte de coisa difícil que você quer desistir todo dia, muita ansiedade, mas quem trabalha não faz isso, né? Burnout, que mais? Mas é isso, tipo, mas se você gostar, se for algo que você goste, eu falo do curso, é só pra você ter a noção do pouquinho, de falar, puta, é isso que eu quero fazer pra minha vida, de alguma forma, estudar esse tipo de coisa. É raso às vezes, o conteúdo, mas quando você pode entrar numa faculdade, você vai mergulhar muito baixo nível. Se você não tiver um gosto pela coisa, sabe, talvez você não seja só pra... Tem que ter aquela veia de tecnologia, eu gosto de ficar horas ali estudando esse tipo de coisa, entendeu? Cara, para com esse papinho de gostar do trabalho, que você tá aqui... Tá, vamos falar então, vamos lá. Você acha que eu fico horas aqui me fudendo porque eu não gosto? Ou só porque por causa de dinheiro? Eu acho que é por causa de dinheiro. Por causa dos dois. Ah, mentira, ninguém... Eu acho que é por causa dos... Cara, se eu não fosse desenvolvedor... Se você não ganhasse dinheiro, você faria? Pô, você paga minhas contas, você paga o mínimo, não tô falando de luxo. Não falo de luxo. Eu falo do mínimo, pelo menos. Ouça o episódio trabalhar é pagar boleto ou prazer. Ah, esse eu não tô, se é você. Quem quiser ouvir, ouve o Edu lá, vai. Já quase. Mas só voltando nesse ponto assim que você falou, Emílio, eu acho que tem esse ponto mesmo de gostar, de se interessar. Eu acho que, não sei se é gostar a palavra, é se interessar. Eu não tô falando de uma forma romântica, eu não tô romantizando, tipo, trabalha aquilo que você gosta. Eu queria fazer pipa, vou ganhar dinheiro? Não vou. Então, assim, não é romantizando, é do tipo, você tem que ter um pouco de gosto pelo que você tá fazendo. Porque, cara, qualquer coisa que você não tiver um mínimo, você vai ter ranço, você vai ter ódio. E desculpa. Isso se chama interesse, não é gosto. Tem que ter um interesse. E boa parte, tem uma galera ao qual sofre muito na área porque não gosta também. É porque dá dinheiro. E isso tem um custo mental do bagulho, mano. Não sei se sofre, né? Será que sofre? Eu acho que sofre. Eu acho que sofre. A gente sofre porque tem que ganhar dinheiro, cara. Não é porque a gente tem que trabalhar com o que... Eu sofro porque eu tenho... Vou falar um bagulho. A gente sofre porque tem que trabalhar, tá? Se eu fosse herdeiro, eu não sofria. Exatamente. Mas como eu tenho que trabalhar, eu vou sofrer de qualquer jeito. Se fosse tecnologia, fosse bater lata com meu pai, polir carro, se eu fosse fazer qualquer coisa. Eu apliquei na Unicamp para 2 cursos. Ciência da computação, porque na época todo mundo falava que dava dinheiro. 2004, 2005 tava estourando, não tinha toda coisa. A outra. E o segundo, e óbvio, eu gostava de fazer em casa algumas coisas, eu achava divertido, eu me divertia. Beleza, eu entendo esse ponto que você tá trazendo. Mas assim, se eu fosse escolher na época mesmo o que eu queria fazer música. Tipo, até hoje, assim, eu estudei desde os 8 anos piano, teclado, me formei em conservatório. E eu apliquei, a minha segunda opção no Unicamp foi música. Paga o aluguel? Não, então, mas aí que tá, esse é o ponto. Esse é o ponto, eu sei. Pra mim, eu só estou em tecnologia hoje. Óbvio que eu não tô dizendo que eu não gosto do que eu faço, odeio o que eu faço, não é isso também. Mas você gosta, você tem interesse. Mas eu tenho interesse em estudar, óbvio, hoje criou, mas é pela necessidade do trabalho. Talvez a gente tá queimando uma outra pauta de novo aqui, né? Que pauta? Como é que é? Faculdade de música? Não, ser músico ou desenvolvedor? Pra mim, se eu tivesse opção e ganhasse dinheiro, música. Ser da banda do Safadão e tocar o que você não quer? Porque a maioria de música é isso, tá? Porra, eu queria. Viaja pra todo quanto é lado, vai pra... Então, a maioria dos músicos é isso, cara. Tudo tem que ir na banda do Zezinho lá tocar o que não gosta, hein? E foi o que eu vi no Uber hoje. Peguei um Uber de manhã cedo, e aí o senhor tava falando da filha dele, que tá fazendo aula de dança desde os 12, e tá competindo, e tá indo, vai pra fora do país. E ele falou, cara, se eu fosse ouvir minha família, minha filha não era pra fazer dança, porque onde já se viu, não tem futuro. E hoje ela tá competindo, então eu falei, nossa, que legal, né, e tal. E aí ele falou, pô, então assim, pra mim, mais importante que a faculdade, o Uber hoje, ó, a sabedoria do Uber, falou, cara, mais importante que faculdade ela é ser feliz. Aí eu falei, porra, é isso, cara, ser feliz dançando. Mas é isso. Mas o trabalho tira a gente disso, né? Esse é o ponto, né? A exigência do trabalho tira a gente disso, né? É lógico que tira, porque afinal você tem que produzir. Produzir não é pra ser feliz. É isso, com essa deixa... Acabar com o romance do trabalho. Fica a dica aí, né? Tipo, fica a dica. Quer ser feliz? Vai ver um filme, vai no parque, deita na grama, sei lá. Compra
adota um cachorro, um gato. Abraça a árvore. Abraça uma árvore. Abraça uma pessoa, entendeu? Você já disse que você ama sua mãe hoje? Sabe essas coisas? É isso, eu acho que acaba aqui. É isso. Espero que o Hugo não tenha assustado e gravar com a gente, né, Emílio? Só pra finalizar aqui, né? Pô. Então, Hugo, você já ouviu a gente, você sabe que essa Você sabe que é o caos, né, cara? palhaçada aqui, essa groselha inteira, entendeu? Porém, eu vejo um pouco um sorriso no seu rosto. Diferente quando você grava com o zóio. Enfim, eu paro aqui. Fica a dica aí, né? Fica a dica aí, zóio. Adoro. É isso. Eu me diverti. É isso então, minha gente. Valeu, Hugo, pelo... Prazer, Hugo. Obrigado. Você veio. Vamos gravar mais aí. Valeu, que é isso, pessoal. E no final, não faça faculdade, não entre em tecnologia e... Tudo oposto que a gente falou, né, cara? Sigam bem. Tudo oposto, tudo... É com essa a gente deixa o FIP do episódio com essa deixa aí do Emílio. É isso. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.